Olá galera, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aos nossos vídeos aí, né? Como já vimos sobre o desenvolvimento do ML, né, que é os sistemas de contas bancárias, eu queria dar um reforço ainda com com o diagrama de sequência, né? Vocês podem ver, vamos dar uma repassada aqui. Anteriores nós vimos como que é trabalhado no seu diagrama de classes, né, pessoal? Vocês podem até imaginar o que nós temos que fazer dentro do nosso diagrama de classe, né? Temos agências, contas correntes, contas poupanças, clientes, históricos, operações, aplicações prefixadas e dependentes, né? Então todo esse processo aí nos ajudou bastante a entender o que é o diagrama de classe, correto? Agora, voltando aqui sobre o diagrama de sequência, nós queríamos falar um pouquinho de como que ele funciona, de como que ele trata. O nome já diz sequência, né? Ele mostra a interação entre objetos da aplicação, quer dizer, vários eventos a fazer dentro dessa aplicação, arranjando numa linha de tempo, né? No caso, que a gente vai ter que usar o diagrama de classe. São utilizadas para escrever a sequência de um fluxo ou caso de uso de aplicação, deixando do lado um pouquinho de falar, e eu queria falar para mostrar para vocês de como que ele trabalha, tá bom? É muito útil para se levantar quais são os envolvidos no fluxo e definir a interface de alguns objetos, certo? Beleza? Já vamos chegar ali no exemplo. O diagrama de sequência são um tipo de diagrama que tem de interação no que se descreve a ordem temporal das ações ou eventos, certo? Aqui apresentamos para vocês um exemplo de como que ele trabalha. Por exemplo, cliente. Já vimos nos demais exemplos que ele cria contas. No diagrama de classe nós vimos de como que a gente deriva essas contas, certo? O cliente abre contas numa agência. O que ele faz com essas contas? Ele faz essas contas, faz consultas, né? Consulta de saldo, movimentação, transferência, faz depósito, movimentação de gastos, pagamentos, uma seriedade de sequências que ele faz dentro de uma conta, correto? Aqui eu somente apliquei um exemplo, até fiz um desenho muito esquisito aqui, mas mais ou menos dá para entender, né? O cliente entra dentro da conta, ele verifica saldos, né, para poder fazer transferências. Ele consulta saldos da conta, ele faz depósito na conta, né? Ele finaliza a movimentação dentro do saldo e conta que vai fazer o tipo de transferência que vai determinar, certo? E nessas bases principais nós chamamos de objetos as contas, os saldos e as transferências. Para essa sequência verificar, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o diagrama de sequência, correto? Nós temos nosso ator, objeto 1, objeto 2, objeto 3. E temos aqui nossa linha de vida, que é a classe, né? Nós vemos de como que eles foram determinada a nossa classe. Nosso primeiro objeto, nós temos a mensagem zero, como quer dizer que ele sempre vai começar pelo zero. O que é objeto? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Quando você vai lá na tua agência ou qualquer caixa eletrônico, a primeira coisa que você faz é introduzir o teu cartão da tua conta, né? Da tua conta bancária. E o primeiro objeto que ele vai apresentar que tipo de ação que você vai fazer, que tipo de evento você vai tratar. Por exemplo, você vai fazer depósito, você vai fazer consulta, você vai verificar a tua conta corrente, você vai fazer pagamentos, entendeu? Toda uma seriedade de requisitos que ele vai te dar esse suporte através do objeto 1. Ao selecionar o objeto 1, ele já passa para o objeto 2, né? Ele passa com uma mensagem falando é, tipo de pagamentos. Por exemplo, eu selecionei aqui, vou fazer pagamentos. Tipo de pagamentos, por exemplo, vai ser em conta poupança, conta corrente, é, vai ser no boleto, né? Vai ser parcelados, vai ser em dinheiro, né? Em transferência.
E todo esse processo aqui, pessoal, ele vai gerando o objeto funcionar na sequência, correto? O objeto 3 ele vai verificar, por exemplo, o valor do depósito e ainda mais a confirmação dessa transferência. Por exemplo, se fosse um pagamento em dinheiro, né, em transferência, ele vai pedir, por exemplo, os dados dessa pessoa física, o tipo de variação que ele usa, né? Não sei se vocês fazem. Então, quando faz um tipo, voltando para o nosso anterior, nossa conta, vocês já tem uma novidade aí, que quando você vai na sua agência, opa, você tem uma seriedade de demandas que você vai atingir com tal objetivo que você precisa, né? Dentro dessa conta, nós temos, não sei nos seus bancos como que são, né? Mas no meu banco, por exemplo, quando eu vou lá, entro na minha conta, eu já vejo o saldo e se eu fizer alguma outra ação, né? Alguma outra movimentação, como vocês gostam de falar, ele já pede o tipo de evento que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou fazer um saque, né, da minha conta poupança. Esse saque da minha conta poupança, ele já está pedindo o tipo de variação. O que, que são essas variações? Deixando entenderem muito bem que já estamos falando, é, as variações vêm ser os caixas, né? O único detalhe que nessa sequência que o cliente, por exemplo, um cliente não pode ter várias contas correntes, né? Mas, porém, ele deve ter vários tipos de poupança, certo? Já chegamos ali. Um cliente físico, nós estamos falando cliente físico, tá? Mas se é, por exemplo, em várias agências, em vários bancos, ele pode ter várias contas, tá bom? Isso já é outro enlace, mas nós estamos falando de uma agência só. Um cliente ele pode ter uma conta corrente, certo? Dessa conta corrente deve ter várias poupanças, correto? Dessas contas poupanças tem vários caixas, né? Por exemplo, poupança para viagens, né? Poupança para férias, poupança para aquilo. Então todas essas poupanças estão determinadas várias caixas. Por exemplo, caixa 1, caixa 2, caixa 3, que seria a variação 51 a 61 no caso do Banco Brasil, né, que se usa bastante, né? A Puplex, por exemplo, é uma poupança diferenciada que a poupança normal, entendeu? Então são esses tipos de contas e objetos que a gente enxerga. Mas como que eles evoluem através da interface? Através do diagrama de classe, que é nossa linha de vida, que ele vai passar essa mensagem, que é a mensagem 3. Observe essa linha que ele pega, ó. Essa mensagem aqui, ele pega toda essa linha daqui, tá bom? Que ele vai fazer o foco do controle, de controle, né? Então, quando a gente trabalha com sequência, demonstramos o comportamento dinâmico do sistema, né? Um dos clientes mais cansativo que faz o analista fazer é, além de ele reclamar do sistema, né? Ainda xinga o sistema, né? Ele xinga ali, além de reclamar que o sistema, que é uma burocracia do sistema, que é aquilo do sistema, que o sistema tá, não vou nem falar, né? Que o sistema é o muito lerdo, entendeu? Além de fazer isso, ele, além de reclamar do sistema, ele xinga o sistema ainda, que o sistema tá realmente não dá para descrever, né? Então, xinga o bancário, xinga ao gerente, infelizmente, mas porém, para poder resolver todo esse assunto do problema do cliente, nós temos que verificar medidas. Por exemplo, não somente dependemos de um sistema, também dependemos de outros recursos, por exemplo, de internet, né? Nós temos que verificar com o empaquetador, que ele vai verificar o pacote que ele está trafegando para a agência e a agência transmitir para o cliente, entendeu? Orientação ao tempo. Então, orientado ao tempo quer dizer que quando essa linha que ele vai derivar a sequência do sistema,
ele verifica se está em tempo real acontecendo esse evento, entendeu? E em muitos casos as empresas hoje em dia elas estão investindo bastante esse tempo real acontecer, e muitas vezes a gente já não percebe mais de qual que são os recursos que a gente está levando. Por exemplo, hoje em dia existe através da biometria que não precisa mais digitar tua senha, então essa orientação é ao tempo, né? Tempo real, o tempo, o espaço de tempo que você está usando. O, o controla o fluxo de modelos. Quando chamamos de fluxo de modelos, estamos chamando um padrão de fluxo trabalhado no sistema, né? Não pode ser alterada, tá bom? A ilustração de cenários, por exemplo, um cenário, como já falei recentemente, sobre o cliente, além de xingar, critica ainda o sistema, além de xingar, né? Você já sabe que ele já xingou o sistema da melhor possível, mas, porém, critica o sistema, ele vai diretamente aos cenários mais excelentes que o público, né? E o público vem e arrasa com o analista, e o analista tem que quebrar a cabeça, tem que verificar, ele tem que analisar, verificar a documentação, o que aconteceu. Se não encontrou falha no seu sistema, ele passa para o pessoal do suporte, que ele vai dar o suporte da internet, né? Então são recursos assim, não somente de um sistema, né? A maioria disso a gente pega muito pesado, principalmente quando a gente desenvolve um sistema de interação, não somente para pessoas bancárias, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É, nós ficamos aqui e agora nós vamos ver nosso diagrama de sequência, certo? Então vamos lá. Nosso diagrama de sequência vai ser agência, contas correntes, certo? E nessa agência aqui nós temos, como eu já falei para vocês, nós no início nós inventamos. Nós temos nós podemos usar nosso cliente, certo? O que ele vai fazer? Ele vai cadastrar na agência. O que ele vai fazer esse cadastro dessa agência? Abrir conta poupança, né? Eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Tá? Ele vai cadastrar, de novo ele vai abrir uma conta poupança. Dentro dessa conta poupança, ele vai consultar, ups, ele vai consultar históricos, né? Dentro dessa conta ele vai gerar históricos, certo? Nós já temos nossa sequência do mesmo evento. Vocês podem ver aqui. Vocês podem ver que aqui já é diferente, certo? Então vamos nas propriedades aqui. Vocês podem ver, até vou mudar aqui a cor. Vamos colocar esse cliente aqui como um evento em laranjinha, né? Então, pessoal, nós temos aqui esse evento. Nossa agência vai ser mostrada de azul para diferenciar, né? Opa, vamos colocar um azul lilás aí. A nossa conta poupança e demais vai ser do mesmo jeito, tá bom? Então, o que acontece? Nós falamos sobre o cliente, o que ele faz? Ele vai para a agência ele vai construir a poupança, e a poupança gera histórico, consulta histórico, e o histórico gera histórico, certo? Então tem vários processos que o cliente faz. É, mas também o ator, que é o gerente, que tem um segundo ator aqui. Vamos colocar esse aqui para cá, vamos ver se nós conseguimos. Deixa eu entender aqui um pouquinho. É, aqui ó, tentando minimizar, né, pessoal?
senão fica muito longo, né? Tá, beleza. Então vamos lá. Nós abrimos uma conta corrente. Nossa conta corrente que ele vai abrir conta poupança e os demais históricos. Porém, eu tenho um segundo ator aqui. Já vou explicar para que serve esse segundo ator. É, o cliente cadastra na agência, certo? Então, para isso, eu vou criar esse evento aqui. Bom, ó, cliente cadastra esse retorno aqui, certo? O cliente ele faz abrir conta poupança. O cliente, de novo essa, ele verifica histórico. Tá entendendo o que eu estou fazendo aqui? Vocês podem ver. O cliente conta poupança gera histórico, certo? Vocês podem ver que há uma diferença entre essas duas linhas aqui, ó. Eu vou chegar até onde que eu quero chegar. Cliente abre agência, cria agência, abre conta poupança, poupança faz histórico, histórico gera histórico, certo? Porém, eu tenho aqui o gerente, que é o segundo ator. O que ele faz, esse segundo ator? Ele faz o mesmo que o cliente. Ele pode fazer, por exemplo, cadastrar a conta do cliente, abrir a conta do cliente, verificar a consulta do cliente, o histórico do cliente, gerar histórico do cliente, ele verifica se as contas estão ativas ou inativas, né? De acordo com o tipo de variação. Então, por isso ele vai colocar essa variação aqui em todas, né? Aqui, ó. Aí, até aqui. Então vocês podem ver todo esse processo aqui ele faz o gerente do banco, tá bom? Então quando a gente cria essas variações aqui, você já pode ver de que nosso coleguinha ele também trabalha conforme com o cliente ele está trabalhando. O único detalhe é que do gerente do banco não faz o papel do analista, tá bom? O analista faz o que cria o sistema, mas aqui nós estamos desenvolvendo a rotina do cliente dentro do banco de uma agência bancária, né? Tá bom? Então, pessoal, nós podemos gerenciar esse procedimento aqui, nossa sequência? Pode, né? Porque ele já está em um padrão determinado. Porém, o cliente não pode fazer a função do gerente, mas o gerente pode fazer a função do cliente, né? Ele pode verificar as contas, né? Ele pode fazer a consulta histórico, ele pode gerar o relatório, né? Ele pode abrir a contas poupanças, contas correntes, mas o cliente não pode fazer o papel do gerente, tá bom? Então, pessoal, espero que seja de grande ajuda aqui nessa sequência. Porém, nós temos também a nossa sequência de elaboração, né? Aonde que todas as atividades são documentadas, né? As nossas atividades, tá bom? Verificando e vamos vincular esse aqui, Reddit organizar, ficou bacana, né? É, posso criar esse evento, por exemplo, eu posso fazer que esse evento seja trabalhada ao abrir a conexão Twins, né? Porém, como não tem, não pode. Beleza, pessoal?
Qualquer dúvida aí, me passem uma mensagem e a gente vai continuar nosso vídeo aí, dando uma melhorada, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.